E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido por todos como Stormer. Eu sou trader profissional, opero desde 1998 e minha função aqui é passar para vocês táticas, técnicas e estratégias que vocês possam operar o mercado com mais tranquilidade, com mais seriedade, com mais disposição e com mais foco e objetividade naquilo que vocês estão fazendo. Talvez a objetividade seja uma das coisas mais difíceis de fazer nesse momento, já que o mercado realmente tem feito fortes recuos. E a gente tem visto um mercado caindo numa velocidade inimaginável, podemos por assim dizer. Essa queda é muito mais violenta que a queda de 2008 e ela é bem mais violenta que a queda de 2001, 2002 e mesmo de 98. Então a gente está observando um cenário macrocíclico muito mais intenso e muito mais exponencial. A situação tem ficado cada vez mais dramática na medida em que se cogita realmente realizar quarentenas e isolamentos severos em grande parte das cidades do mundo, e isso automaticamente significa a economia inteira parando por 10 a 15 dias, no mínimo. E se isso ocorrer, instantaneamente a gente começa a pensar nas milhares de pessoas que dirigem Uber para ganhar vida, não vão ganhar, não vão conseguir ganhar dinheiro. A gente fica pensando nas companhias aéreas, que neste momento estão com seus aviões completamente vazios, tendo que pagar as taxas de manutenção dos diferentes aviões. A gente percebe realmente que várias empresas começam a entrar num ciclo vicioso que pode, inclusive, produzir, sim, uma severa recessão a nível mundial e até mesmo a nível Brasil, especialmente a nível Brasil. Aqui no Brasil a situação é mais complicada ainda, porque com o dólar subindo, a inflação acaba sendo um pouco pressionada e nós poderíamos entrar naquilo que recebe o nome de estagflação, que é uma estagnação econômica e uma inflação ao mesmo tempo acontecendo. Um dos piores cenários econômicos para se conseguir reverter a questão toda. No meio desse caos todo, como é que a gente pode operar no meio desse caos todo? Como é que a gente pode se comportar? Bem, o fato é que tem sido bastante difícil operar no mercado com esses circuit breaks que têm ocorrido, e especialmente pela volatilidade brutal que está acontecendo. Entendo que é justamente esta volatilidade que faz com que os grandes fundos, com que os assets necessariamente precisem fechar as suas posições. E no momento em que eles fazem isso, entram pressões de venda brutais que produzem esses enormes gaps que fazem automaticamente os movimentos mais agudos de circuit break que nós estamos vendo. Eu vou colocar aqui na tela só para vocês terem uma rápida visão. Aqui embaixo vocês veem um indicador chamado volatilidade. Tá? Então a volatilidade do mercado usual ficava numa faixa entre 20% a 12% ao ano. Essa é a nossa volatilidade. A maior parte dos grandes fundos de assets operam com volatilidades médias em torno de 20%. E por isso eles calculavam todo o controle de risco das operações e das ações e todas das carteiras que eles tinham, calcado em cima desse tipo de volatilidade. Só que quando a volatilidade dá uma explodida, que é o que está acontecendo aqui, isso geralmente ocorre em momentos como esse, momentos de pânico, momentos de caos, simplesmente eles são obrigados pelos gestores de fundo a fechar posições. Então os gestores de compliance vão lá e avisam os gestores dizendo, olha, cara, tu tem que fechar a Itaúsa, tu tem que fechar essas ações aqui, porque afinal de contas a nossa volatilidade explodiu, tu tá com o VaR excedendo, e a gente precisa fechar os trades ainda hoje, tem que fechar as operações ainda hoje. E aí eles entram vendendo e o mercado pesa, como nós estamos vendo. Então é esse tipo de peso que tem acontecido no mercado brasileiro, no mercado mundial, nos últimos dias. Esta queda com esta velocidade, ela é ímpar. Ela não aconteceu em 2008. Se a gente voltar lá para 2008, nós tivemos um movimento de queda muito mais sereno, muito mais sossegado, inclusive com repiques no meio do movimento de queda, que permitiam, eventualmente, um trader, ou eventualmente até mesmo um investidor, encontrar um ponto de saída que fosse relativamente aceitável. Isso nós vimos em 2008. Vou colocar aqui o crash de 2008, o famoso crash de 2008. Foi isso aqui.
Então, o movimento que a gente está vendo, ó, isso aqui foi 2008, ó, olha esse zigue-zague, caía, subia, 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 caía, subia. Ou seja, aqui que teve um momento mais agudo, que foi o final do movimento, em outubro, tá? Mas classicamente falando, nós tivemos zigue-zagues de queda em 2008. Então o movimento atual é completamente diferente daquilo, o movimento atual é muito mais agudo e muito mais ímpar do que nós estamos observando no passado. Talvez historicamente falando, a gente nunca tenha visto o mercado cair 40% em 15 dias. 40% em 15 dias é muita coisa. E quando a gente vê uma situação dessas, em que o mercado cai 40% em 15 dias, eu vou contar o que a minha experiência diz e que não necessariamente é o que eu acredito que vai acontecer. A minha experiência de 98 até hoje diz que movimentos agudos, sejam de alta ou sejam de baixa, eles são classicamente seguidos de recuperações agudas. Seja no caso de uma queda, uma recuperação aguda de alta, seja no caso de uma alta, uma queda aguda para voltar para o ponto em que abriu. Isso é o que é minha experiência nesses 20 anos de mercado, 22 anos de mercado, me indicam o que acontece usualmente falando. Sempre que eu vi movimentos agudos, eles caíam agudamente. Quedas agudas, recuperavam agudamente. Eu não estou dizendo que eu acho que é isso que vai acontecer. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou alertando para os amigos que existe essa possibilidade. Nós estamos em cima de uma zona, por exemplo, isso aqui é uma queda aguda, ó, com recuperação aguda. Nós estamos em cima de uma zona de suporte, que é o topo de 2008. Não fizemos sinal de inversão ainda. Talvez o único sinal de inversão que nós tenhamos é a volatilidade brutal, porque volatilidades elevadas geralmente marcam ou fundo ou topo de mercado. Nenhum desses candles é minimamente seguro para te gerar uma compra ou uma entrada. Nenhum desses sinais me deixaria absolutamente confortável tomar posições, porque os stops aqui são brutais. Nós estamos falando de stops de 4.000, 5.000 pontos, o que é algo absolutamente inimaginável. Mas o que eu costumo fazer nesse cenário, talvez todos os amigos estejam perguntando o que fazer nesse cenário, é o seguinte. E é por isso que é importante uma pessoa ter, dentro do seu plano de investir, uma carteira de investimentos. E dentro dessa carteira, ela vai dispor uma parte dos seus investimentos em renda fixa. Vamos lá, Tesouro Direto, por exemplo. Tesouro. Uma outra parte em fundos imobiliários. Uma outra parte em fundos multimercado. Uma outra parte em CDBs. Uma outra parte em ações. Por que isso? Na medida que uma pessoa tem realmente uma composição de carteira, tá? Quando o mercado dá uma recuada forte, quando as ações dão uma recuada forte, a gente pode deslocar um pouco de dinheiro de renda fixa para as ações. E quando as ações dão uma subida, a gente vende as ações e a gente traz para a renda fixa. Há muitos anos atrás, eu acho que isso foi em 2002, eu ouvi falar de uma estratégia bastante interessante que um amigo meu empregava. Basicamente, ele tinha 33% dele em renda fixa, do capital dele, 33% dele em dólar e 33% dele em bolsa. Então, ele tinha essas três carteiras. A cada ano ele ia readequando a posição. Então ele chegava no ano seguinte e digamos que a bolsa tivesse subido muito mais do que o dólar. Então no ano seguinte as ações de bolsa estavam aqui. O que ele fazia? Ele vendia o excedente em ações. E uma vez tendo vendido excedente em ações, ele trazia esse dinheiro para cá e para cá e dele equalizava as três carteiras.
Aí digamos que no ano seguinte, quem subiu mais foi o dólar. O que ele fazia? Ele realizava o suficiente de posições em dólar para trazer para cá e para cá, de maneira a ter uma carteira equilibrada. Ele ia fazendo isso ao longo do tempo e ia reequilibrando as carteiras de ano em ano. É uma maneira bastante inteligente, porque o grande problema que existe hoje, para quem estava com 100% do seu valor em ações, é que várias ações estão em preços bastante atraentes, mas o cara não tem mais dinheiro para comprar, porque já está tudo comprado em ações. E aí o sujeito, mesmo vendo uma liquidação de uma boa empresa, ou mesmo um preço muito barato de uma excelente empresa, ele não tem capital para entrar na empresa, porque já voltou lá em cima, lá no topo. Então essa é que é uma das dificuldades para quem realmente não tinha um capital em renda fixa. Se o cara tem um capital em renda fixa, ele pode começar... O que seria uma conduta que eu faria se eu estivesse com dinheiro em renda fixa hoje? Eu começava a comprar um pouquinho, boas empresas, comprava talvez 10% do capital agora, 15% do capital agora, se caísse mais uns 10 ou 20%, compraria mais uns 10 a 20% do capital, e se caísse 30% a partir de agora, aí eu compraria o restante final. Ah, mas isso é um preço médio? Não, cara, isso não é um preço médio, cara, isso é você ir comprando aos poucos boas empresas, à medida que você vai disponibilizando que o mercado está realmente em um momento de liquidação, em um momento de maior interesse. O que eu estou falando aqui não é trade, o que eu estou falando aqui é de investimento. Então você pega uma empresa que você quer ser sócio, você acredita na empresa, você acha que ela vai crescer, você acha que vai continuar subindo, então você vai lá, começa a montar posições, você vai comprando aos pouquinhos. Como o mercado já caiu em torno de 40% em relação ao topo, se a gente colocar desde este topo aqui até agora, a gente tem 42%, tá? Já poderia começar a aparecer um momento apropriado para ir comprando aos pouquinhos. Compra um pouco agora, cai mais 10%, compra um pouquinho mais, e cai mais 10% quando chega nos 60% de queda, compraria todo o restante, para ir realmente tomando as posições de uma maneira que fosse inteligente, para segurar a posição por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então essa é uma possibilidade de se fazer a conduta, é a possibilidade de um investidor estar neste momento entendendo que boas empresas podem estar muito baratas agora. E outro dia eu posso fazer um vídeo exatamente como é que eu faço para escolher as boas empresas. Mas o fato é que não vai ser uma recuperação rápida. Essa é a minha opinião. Pelo menos não do curso de economia. Tá? Porque, como eu mencionei, vários setores da economia vão travar com este isolamento que está acontecendo em diversos países do mundo. E esses setores travando produzem uma recessão a nível mundial. Então, sim, senhores, teremos meses complicados pela frente, não serão meses fáceis, não serão meses tranquilos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem elevado risco, a gente tem elevadas oportunidades. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Pode estar aparecendo algumas boas oportunidades de tomada de posição. E se elas começam a aparecer, a gente tem que, obrigatoriamente, adquirir um pouco de estamina, um pouco de coragem, para começar a, lentamente testando as águas, aceitar as posições, aceitar os riscos assumidos. Ok? Dei uma refletida sobre isso. Eu ia mostrar um pouquinho as operações hoje dentro do índice futuro, até posso. Hoje o índice futuro abriu, eu fiquei vendido, 3 contratos de futuro. O índice futuro abriu nessa situação que vocês estão vendo aqui. Circuit break. Deu uma subida. Eu não aproveitei essa subida, eu considerei muito ousada essa operação aqui. Eu fiquei esperando o estocástico lendo sobre o comprado, que a gente estava vendo aqui, e a perda da mínima deste candle. E aqui então eu bati na venda, colocando meu stop acima dessa máxima, era um stop caro. Tá? E por isso eu não consegui bater uma grande quantidade de contratos. Aqui era era um stop de R$870, então eu entrei com 5 contratinhos.
Meu objetivo onde é que era? Bom, para quem me conhece, eu entendo que a abertura de barras enormes costuma ser um magnético. Eu coloquei meu alvo aqui. E eu liquidei a operação. Tá, essa operação aqui, então, que foi uma venda que eu realizei daqui até aqui, me gerou 4.500 pontos. Foi um dos maiores trades que eu já fiz na minha vida, diga-se passagem. Pena que eu fiz com apenas 5 contratos, porque realmente o risco que eu estava vendo era um risco muito grande, já que o stop era longo. Depois o mercado deu uma repicadinha. Eu pensei em vender aqui, não vendi nesse Dave Landry. Pensei em vender nesse inside bar aqui, não vendi. Puxei mais uma venda aqui, nesse inside bar, que estava batendo no VWAP, que está em amarelo, e nas médias móveis, estocástico lento sobre o comprado. E eu fiz mais uma venda aqui. E aí coloquei meu stop acima dessa máxima, 5 contratinhos também. E aí o mercado me deu um bom movimento. Esse é meu resultado do dia, R$5.170. Depois eu vendi de novo quando perdeu realmente esta região aqui, essa mínima. Vendi mais 3 contratos e fiquei vendido para swing trade. Então o que a gente está vendo aí foi as operações de day trade do dia de hoje no índice futuro, 10 minutos. Tá difícil operar em 10 minutos porque o stop está muito longo, então tô tomando posições mínimas, pouquíssimos contratos, porque stops longos acabam realmente sendo um risco maior. Ok? Esses foram os trades do dia. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tudo de bom. Eu entendo que muitos papéis podem gerar bons swing trades, mas ainda não estão perfeitamente alinhados. Tchau, tchau, gente. Até mais.